Olá pessoal, boa noite. Boa noite para quem está assistindo à noite, né? E bom dia, boa tarde para quem estivesse assistindo pela manhã ou à tarde. Bem, pelo visto, né, a maioria já, ou todos, né, já terminaram o caderno 1, né, a atividade do caderno 1, que é a apostila, né, da primeira atividade. E nós já iremos entrar na segunda atividade, que vai estar compondo lá o caderno 2. O caderno 2 que a escola vai montar para liberar aí para vocês. Então veja só, o que nós iremos trabalhar nesse caderno 2 é a if clause, né? A if clause, que são as conditionals, as condicionais. Falo as condicionais porque elas são quatro. São quatro tipos de if clause no inglês. Nós temos a zero conditional, a first conditional, primeira condicional, a second conditional e a third conditional, mas nós iremos trabalhar mesmo só essas duas aqui. Aliás, essas três: a zero conditional, fourth conditional e second conditional. A terceira condicional nós iremos deixar mais para frente. Então, eu elaborei aqui um slide. Nesse slide está todo o conteúdo da apostila, também vai estar nesse slide. Na verdade é bem curtinho. Eu tive a zero, a first, a second conditional, mas é fácil de compreender, né? Vai depender do tempo verbal que ela se encontra para definir o tipo de cada uma. Então vamos lá. Nós vamos, se eu fechar aqui, nós iremos trabalhar, né, aqui, o slide, né, preparado aqui. A gente vai ver a zero conditional, fourth conditional e second conditional. Essas aqui são as três que nós iremos trabalhar. Então nós vamos ver no slide mais completo, fica melhor para visualização. Vocês acompanham o cursor, né? Dá para ver aí o cursor lá abaixo. Acompanha para entender melhor, que vocês não irão me ver, né, a partir de agora. Então vamos lá. Então, if clause conditionals. Nas if clause nós temos várias, né? Vai aparecer aqui. E dependendo, a zero conditional, fourth conditional, second conditional. São as três que nós iremos trabalhar. Então veja só, as if clause em inglês são as orações condicionais utilizadas em diversas situações e sempre vêm acompanhadas pelo termo if. Este if é que indica a frase condicional, tá? Em português ele significa se. É comum nós utilizarmos na língua portuguesa sempre frases com se. Se você estudar, você passará. Se eu jogar na Mega Sena, poderei ganhar. E assim por diante. Então, esse se é que indica condição. Então, para você ganhar na Mega Sena, você primeiro tem que jogar. Então, se você não jogar, você não ganhará. Então, aí que está a condição. Uma coisa só acontece se você executar uma outra antes ou paralelamente, tá? Então, por isso são chamados de condicionais. Elas são empregadas para falar de planos futuros, de situações prováveis ou improváveis de acontecerem, ou mesmo de escolhas que foram feitas no passado. Então, são coisas que pode acontecer no presente, ou poderão acontecer no futuro, ou poderiam ter acontecido no passado. Por isso que elas são divididas por classe, certo? Então, a classificação. As if clauses são formadas por duas sentenças. A if clause, que é a oração condicional, a main clause
né? Aqui, if clause e a main clause. If clause é a condicional e a main clause é a oração principal. Então, uma oração subordinada e outra principal, né? A subordinada é aquela oração que aparece o termo if, que indica a condição, o if aqui. E a outra principal, né, é a que indica a ação se caso a condicional for realizada. Elas são classificadas de 4 maneiras. A zero conditional, né? Zero conditional aqui. First conditional, que é a primeira condicional. Second conditional, segunda condicional. E a third conditional, a terceira condicional. Essa terceira aqui nós não iremos trabalhar agora. Nós iremos trabalhar só a zero, a first e a second conditional, como foi falado anteriormente. Então lá, a zero conditional indica fatos verdadeiros que ocorrem com frequência e ainda é empregada para dar ordens. Então, a zero conditional, ela se refere a coisas verdadeiras, né? Coisas que acontecem com frequência e às vezes é utilizada para dar ordem, né? Fazer pedidos. Então, qual é a sua função? Sua formação é if mais o simple present mais simple present. Então, veja bem, para você diferenciar o tipo da condicional, você tem que observar esse tempo verbal. O tempo verbal é na qual ela está sendo flexionada. Se for aparecer na oração subordinada, que é a if clause, aparecer o simple present, e na main clause, que é a oração principal, aparecer também o simple present, então ela é a zero conditional. Vamos ver os exemplos. I study a lot, I get tired. If I study a lot, I get tired. Se eu estudar muito, fico cansado. Então, olha só, o verbo study, estudar, ele está no presente, né? Está no presente. E na segunda oração, que é a oração principal, o get também está no presente. Então, são coisas que acontecem de fato. Então, toda vez que eu estudo muito, se eu estudar muito, eu fico cansado. Então, isso é algo verdadeiro. Algo que vai, se eu estudar agora muito, com certeza ficarei cansado, né? Eu fico cansado. Então, o tempo verbal aqui é presente, presente. Logo, é zero conditional. Outro exemplo. If you need help, talk to the teacher. Se você precisar de ajuda, fale com o professor. Então, aqui nós temos o need, que é o verbo no presente. O talk, também, outro verbo no presente. Então, temos aqui a if clause e a main clause, que é a oração principal, e aqui a condicional. Então, 2 verbos no presente. Vamos para o segundo tipo, que é a first conditional. Então, a first conditional, ela indica possibilidades ou ações futuras prováveis. Tá? Então, são coisas que vai acontecer ainda no futuro, mas que é pouco provável que acontecerá. Tá? Ela não é certeza, ela pode acontecer, mas também pode não acontecer. Vai depender muito da ação que a gente vai praticar, no caso, vai depender da condicional para poder chegar a acontecer de fato. Então, a estrutura dela é if mais o simple present
o presente novamente, mas o simple future, agora olha só, já não é mais presente aqui também. Já voltei o futuro, tempo futuro já na frase principal. E seguido de um verbo no infinitivo. Vai ter sempre um verbo no infinitivo e o futuro. Exemplo. If you buy one of this book now, I can get a good price for you. Então, se você comprar um desses livros agora, eu posso conseguir um bom preço para você. Então aqui, buy, o verbo comprar está no presente. Se você comprar, né? Aí a oração principal está no futuro. Aqui o can, ele é um verbo que ele não tem flexão no futuro. Então ele vai permanecer desta forma aqui, o can, tá? E o outro verbo no infinitivo, get, que é o verbo conseguir, certo? Sem o to. I can get a good price. Eu poderei, né? Ou posso, né? Eu posso conseguir. Então, essa ação aqui da oração principal está dependendo desta outra. Essa aqui só acontece se essa aqui for realizada, tá? Se ela for realizada no presente, só depois aí é que vai ser conseguida um bom preço, certo? Outro exemplo. If I go to London, I can buy English book. If I go to London, I can buy an English guide book. Alright? Olha só. Então, condicional representada pelo if. O go, que é o verbo no presente. Aqui, o futuro, tá? Indicado aqui com o can. I can buy. Eu posso comprar, ou poderei comprar, né? Um guia, certo? Um guia de inglês. Então aqui é forte conditional, porque um verbo está no presente, a condicional aparece no presente nas duas frases e a oração principal está no futuro, certo? Por isso que é forte conditional. Lembra lá que a primeira condicional, aliás, a zero conditional, ela está no presente. A condicional, a if clause, está no presente e a main clause está também no presente. Já aqui na forte conditional, a if clause está no presente e a main clause está no futuro, ok? Vamos para o terceiro caso e último aqui dessa aula. Então, a second conditional indica situações pouco prováveis ou que podem até ser irreais no futuro, tá? Então, essa condicional aqui, nós nos referimos a coisas que é pouco provável que vai acontecer. E pode até ser coisas que é irreal, ela não pode até não existir. Então a estrutura dela é a seguinte: a if clause, né, vai aparecer. O verbo já vai estar no passado, não é mais presente. Simple past, tá? Vai estar no passado, não é mais presente. Ela vai ter uma dessas quatro formas aqui. Ou aparecerá o would, pode aparecer could, pode aparecer might ou should na oração principal, na main clause. E seguido de um verbo no infinitivo, aqui, um verbo no infinitivo sem o to, não esqueçam disso, o verbo to não irá aparecer. Então, olha só o exemplo. If I had a lot of money, I could buy a big house. Se eu tivesse muito dinheiro, eu compraria uma casa grande. Se eu tivesse, então, uma coisa improvável de acontecer, né? Uma coisa quase improvável. Eu posso até ter muito dinheiro futuramente, tá?
Se eu chegar a ganhar esse muito dinheiro, aí eu poderei, né, talvez comprar isso aqui. Então aqui ela está no passado porque é uma coisa quase improvável. Eu já falo como se ela não irá acontecer. Se eu tivesse muito dinheiro, eu compraria uma casa grande. Como não tenho, não compro, certo? Outro exemplo. If I lived in Brazil, I would be happy. Esse é alguém que mora lá fora, né? Poderá falar isso aqui. Se eu morasse no Brasil, eu seria feliz, tá? Então veja bem, verbos no passado, está aqui, verbos no passado, na if clause, e verbos acompanhado do would, could, might, should. Então aqui apareceu could nessa frase e aqui apareceu o would. E mais um verbo no infinitivo. Está aqui o buy, está aqui o beer, certo? Então vai ter sempre essas formas aqui. Então é fácil de perceber se é a second conditional por causa dessas terminaçõezinhas aqui, ó, né? Aliás, dos modais aqui. Would, could, might, should. Então se apareceu, né, neste caso aqui são segundas condicionais. E o verbo aqui, ó, a maioria dele vai aparecer com Dzinho. É D ou só com o D, no caso aqui o had, como é um verbo irregular, ele teve mudança na sua estrutura. Então apareceu só o D aqui. E aqui o verbo é regular, apareceu ED. Mas é um verbo que já termina em E, então foi acrescido só o D aqui. Tem casos que não vai aparecer o D, lógico, porque são os verbos irregulares. Mas a gente vai ver isso aí depois, certo? Então é isso. Então lembre-se, a first conditional, ela tem um verbo no presente. A primeira oração vai estar no presente e a segunda oração vai estar no futuro. A zero conditional, que é a primeira lá, nós vimos, ela vai dois verbos, um no presente e o outro no presente. E se refere a coisas que são reais, coisas que acontecem no dia a dia, que se eu fizer algo, outra com certeza que acontecerá. Já no futuro, aliás, a primeira condicional são frases, a primeira oração, a condicional, está no presente e a segunda está no futuro, certo? A segunda condicional, que é este caso aqui, que nós estamos vendo na tela, ela vai estar com o verbo no simple past, que é o passado. A segunda oração, que é a oração principal, vai ter uma dessas quatro formas aqui, mais um outro verbo no infinitivo, certo? Então não tem muita dificuldade de entender estas frases não, ok? Então é isso, espero que tenha tirado as dúvidas aí da apostila. Vocês irão já fazer as atividades, né, que também está acompanhada logo abaixo do texto teórico. No caso de dúvida, aparecendo dúvidas, pode entrar em contato comigo no meu PV, que eu estarei tirando suas dúvidas. Então, bom trabalho a todos e uma boa tarde para quem é de tarde, uma boa noite para quem é de noite. Bye!